Pessoal, retornaremos com a programação da tarde de hoje, dando continuidade assim à apresentação de casos tratados via magnetismo. Teremos agora a presença de um grande colaborador e amigo da Além, que dedica muito do seu tempo ao estudo da filosofia, da doutrina espírita, além de ser um magnetizador experiente, com muitos anos de prática do magnetismo. São cerca de 30 anos de muita dedicação. Também é colaborador da Associação Sementes de Vida, ASAS, como palestrante e facilitador em estudos. Ele nos traz fatos do magnetismo, a técnica do amor. Nosso querido amigo, irmão, Irapuan Correia. Minhas irmãs, meus irmãos, vamos falar hoje sobre um assunto que eu acredito todos vocês são, na verdade, meus professores. Então, nossa proposta de reflexão para essa tarde é, como foi bem dito, fatos do magnetismo e a técnica do amor. Gostaríamos de ter tido mais tempo para preparar essa temática, mas em virtude de um certo improviso, por força da falta do nosso companheiro Kleber, do Rio Grande do Norte, aqui estamos meio como que uma gambiarra para preencher o nosso tempo aqui e refletir sobre essa questão. Magnetismo é um termo muito complexo, é uma palavra muito densa e pouco entendida em suas sutilezas. É como se eu escrevesse nesse quadro a palavra manga, e vocês não saberiam me dizer de pronto a que manga eu me referia, se é da camisa ou da fruta, da árvore. Assim é como o termo magnetismo. Quando eu me refiro à palavra magnetismo, em relação a que mesmo eu quero me expressar? A ciência, porque às vezes eu me refiro ao magnetismo enquanto ciência, e dizemos, o magnetismo é uma ciência que se completa com a ciência espírita. Então o magnetismo nesse contexto é magnetismo ciência. Mas também eu posso falar a palavra magnetismo e querer me expressar no sentido de dizer algo a respeito do agente do magnetismo, das vibrações, dos fluidos. Normalmente quando eu digo, fulano tem um bom magnetismo. Então vejam que magnetismo já tem uma conotação diferente. Alguém está com gestos muito específicos. Uma pessoa olha e diz, aquilo é magnetismo. Então, o magnetismo aí já está sendo aplicado para se referir à técnica, às técnicas, aos conjuntos de técnicas, de procedimentos do magnetismo terapêutico. Então, percebamos que é uma palavra muito densa, muito complicada de ser entendida, pelo fato mesmo de que, apesar de o magnetismo já estar há muito tempo conceituado como uma ciência, como um campo de saber bem consolidado, ainda é um campo de saber pouco estudado, pouco explorado. No meio espírita, a confusão também é crescente com relação a este termo,
Porque tanto quanto há um uso e abuso da palavra magnetismo, também indevidamente há um uso e abuso da palavra passe. Porque às vezes alguém se refere ao magnetismo propriamente dito, em todas as suas complexidades, em todas as suas nuances, simplesmente como o passe. Ora, o passe nada mais é do que uma das técnicas do magnetismo. Assim como há uma diferença entre o passe e outras técnicas do magnetismo e outros procedimentos do magnetismo, também há uma diferença profunda entre a imposição de mãos, que geralmente nós chamamos de passe espírita, e os passes propriamente dito. Porque o que são os passes? Os passes são as mãos passando por sobre a pessoa que desejamos magnetizar. E aí existe, como nós sabemos, os passes longitudinais, os perpendiculares, os circulares e todas as suas variações. E a imposição de mão ou a imposição de mãos não necessariamente é um passo, mas um procedimento das técnicas magnéticas. Como assim também nós temos o olhar magnético, as mentalizações, que também são técnicas do magnetismo. Então, resumindo, para simplificar, o passe é um procedimento técnico do magnetismo. Mas nem todas as técnicas do magnetismo se resumem no passe. Então, isso ficando bem claro, eu quero, em conformidade com a nossa proposta de reflexão, citar um fato do magnetismo. Lá pelos anos 90, eu trabalhava em João Pessoa e todos os finais de semana eu vinha para cá de ônibus. E na época, nós estudávamos assiduamente o livro O Passe, de Jacomelo. E no ônibus, vocês sabem bem, ali nós vamos com uma certa sobra de tempo, percebendo a paisagem, devagando o pensamento, e entre uma leitura e uma reflexão, eu cogitei comigo mesmo da possibilidade de fazer uma experiência, uma prática do magnetismo. Nessa oportunidade eu vinha, lembro-me muito bem, sentado nas poltronas do lado direito. E do outro lado, encostada à cabine do motorista, vinha uma mulher que eu percebia pelo seu reflexo no vidro da cabine. Então eu disse, ali é a minha vítima, da minha experiência, em benefício da ciência. E resolvi fazer um procedimento magnético com essa pessoa. E mentalizei-a, a ponto de incomodá-la, de inquietá-la, de produzir alguma reação. Eu queria saber se aquilo mesmo procedia ou não, aquilo que teoricamente estava posto no livro. Comecei a mentalizá-la, ela estava dormindo, de repente ela se acordou, ficou inquieta, coçava os ombros, começou a bocejar, espirrou. Aí eu parei o meu procedimento, ela voltou ao estado normal, mas ainda assim, com aqueles céticos inveterados, arraigados mesmo, eu dizia para mim mesmo, não, foi coincidência. Hoje, depois de todo esse tempo, eu sei que não se tratava de uma coincidência, mesmo porque, de outras tantas vezes, eu fiz esse mesmo teste, essa mesma experiência que qualquer um de nós pode fazer. Às vezes eu estou numa palestra, aqui não aconteceu isso não, porque as palestras estavam me chamando a atenção constantemente. Mas em certas oportunidades, sobretudo quando eu chego antes, assim, numa plateia, e me sento lá no fundo,
Eu escolho uma pessoa e digo, vamos testar meu magnetismo. Aí eu começo a mentalizar e a pessoa começa a sentir a minha presença magnética. Foi um passe? Não. Eu sequer movimentei as mãos. Eu apenas mentalizei. Eu apenas dirigi o fluido pela força do meu olhar. O que, teoricamente, nós sabemos e, na prática, vem sendo confirmado. Isso é o que leva muitas pessoas a chegarem à conclusão de que, por conta da eficácia das mentalizações, os procedimentos dos passes, da técnica pelos passes, são dispensáveis. Não. E essas pessoas se respaldam, a partir dessas suas considerações, em certas leituras do próprio Allan Kardec e de espíritos consideráveis como André Luiz, Emmanuel, para justificar essa tese. Ora, essas pessoas, quando não por má vontade, elas simplesmente ignoram aquelas leituras deslocadas, não sabem concatenar as informações. Em nenhum momento nós perceberemos André Luiz, ou Emmanuel, ou o próprio Allan Kardec, desautorizando a utilização dos procedimentos magnéticos pelos passes, pela movimentação das mãos. Mas essa postura equivocada chega ao ponto de nos ridicularizar. Eu já vi, seja em palestras, seja em vídeos, pessoas, numa dramaturgia muito irônica, a difamar os magnetizadores, com gestos cômicos, risíveis, como a dizer que no nosso gestual técnico, ministrando os recursos do magnetismo, nós estamos ali apenas com a pretensão de chamar a atenção ou de aparecer. Ora, essas pessoas sequer se dão conta de que, agindo assim, nos ridicularizando, estão ridicularizando o próprio Allan Kardec, que foi magnetizador por mais de 30 anos, antes de conhecer a doutrina dos espíritos, e depois de estabelecer um contato com os fatos mediúnicos, continuou magnetizador por toda a sua vida, em conformidade com as pesquisas mais recentes, por exemplo, as realizadas por Paulo Henrique de Figueiredo, no seu livro Mesmer. Ali ele vai nos mostrar, de forma muito bem fundamentada em documentos, que Allan Kardec passou a vida toda sendo magnetizador, não obstante ter estabelecido contato profícuo com o mundo espiritual, de modo a nos codificar a doutrina dos espíritos. Então, o magnetismo é uma realidade, os procedimentos técnicos são necessários. Pelo fato de podermos agir sobre outra pessoa, tão somente pelas mentalizações, pelo sopro, pelo olhar, isso não torna dispensável os procedimentos técnicos. Eu vou citar mais outro caso. Ao longo da minha fala, na dependência da necessidade, eu vou citando uma série de experiências que eu já vivi. Outra vez, na época, nós participávamos da Sociedade Espírita Joana de Ângeles e nas tardes de domingo nós íamos ao hospital da FAP com a intenção de minimizar o sofrimento das crianças que estavam lá naquele hospital especializado em problemas oncológicos. E a nossa atitude lá não era de maneira nenhuma de doutrinar ou de pregar o espiritismo. Era simplesmente de fazer algumas leituras, algumas histórias infantis para animar um pouco a vida daquelas crianças em situações tão precárias. Na dependência dos pais das crianças, quando acontecia de conhecer algum membro da nossa equipe e nos permitia, nós ministrávamos o passe, a técnica do magnetismo pelo passe, movimentando as mãos com dispersivos, com ativantes, assim conforme fosse a necessidade. Quando isso não era possível, nós ficávamos na nossa atitude de prece
de vibrações positivas, de mentalização em benefício daquela pessoa. Isso tão somente para não chocar, para não constranger o ideário religioso de quem quer que seja. Pois bem, numa dessas oportunidades, a mãe de uma criança que estava num processo avançado de doença nos solicitou a participação através dos passes magnéticos. Nessa época, eu me considerava ainda um novato em matéria de magnetismo, como ainda hoje eu me considero, tendo em vista a amplitude, a amplidão deste campo de conhecimento. Mas se hoje ainda eu sou imaturo, imagine há pouco mais de 20 anos atrás. Então nós fomos aplicar passe na criança. E eu ainda me ressentia dos conceitos equivocados que eu tinha aprendido no movimento espírita com relação à ciência do magnetismo. Porque o que nós aprendíamos? Que bastava impor as mãos, ter uma boa vontade e esperar a assistência dos benfeitores espirituais, que eles haveriam de proceder da melhor forma possível. Pois bem, nessa oportunidade, e essa foi a primeira vez que me ocorria isto, eu sentia claramente a presença de duas entidades espirituais muito austeras, um jaleco branco, um bigode espesso, cabelo a militar, e eles se postaram rígidos, um do lado direito, o outro do lado esquerdo, na mesma hora em que eu tinha posto as mãos para verificar as condições magnéticas daquela criança. Então, eu, levado pela onda desses conceitos que eu tinha aprendido no movimento espírita, então eu disse para comigo mesmo, dispensando, neutralizando todo aquele cabedal de conhecimentos que eu vinha angariando. Ora, se essas duas entidades estão aqui, quem sou eu para fazer alguma coisa? Elas haverão de fazer por mim. Eu apenas vou impor as mãos e esses benfeitores espirituais vão agir por si sós. Mas, quando eu impus as mãos e me demorei alguns minutos, e eu senti uma esterilização de uma energia muito forte, e a criança entrou em convulsão. E a mãe que me reparava saiu do quarto apavorada. Meu filho vai morrer. Então eu despertei daquilo e apliquei rapidamente dispersivo, estabilizando a situação. Então, será que somente as mentalizações ou as imposições de mãos solucionam os problemas? Alguns problemas sim, mas nem todos. Se assim não fosse, Allan Kardec já nos haveria dito. Mas o que é que ele diz em tantas outras obras suas? Seja desde o Livro dos Espíritos às revistas espíritas. Que os procedimentos magnéticos são diferentes de um procedimento qualquer. Alguém que se utiliza do espanador para limpar um móvel está fazendo um movimento que nem de longe chega perto ao movimento próprio do magnetismo. Há uma postura psicológica, há uma postura subjetiva, há uma postura espiritual quando nos predispomos a movimentar os braços magneticamente, quando nos predispomos a olhar para uma determinada direção de forma magnética. Quando nós apagamos a vela do nosso aniversário, aquela que está lá em cima do bolo, o sopro lá aplicado é completamente diferente do sopro magnético. Assim são os procedimentos magnéticos. Esse que se diferencia por uma certa postura interna. Então, quando eu, guiado por esses aconselhamentos equivocados, impus minhas mãos, esperando que os benfeitores espirituais fizessem tudo, a operação deu errada, complicou o quadro, e eu tive então que me servir de procedimentos magnéticos para estabilizar aquela situação. Então, os passes são importantes. Os procedimentos pelos passes são importantes.
Se nós observarmos os livros de André Luiz, e eu me lembro de no livro Libertação, nós vamos, no Obreiros da Vida Eterna, eu estava lendo ali, inclusive, agora mesmo, no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz nos conta um caso complicado de procedimentos magnéticos, onde, estando ele, André Luiz, e um alto mentor espiritual, o espírito Gúbio, atendendo uma paciente pelos passes magnéticos, ele se ressente de suas limitações. Então, roga do alto a assistência de um espírito superior, ou seja, de um espírito que está acima do plano espiritual onde ele se encontra. E vem uma entidade altamente capacitada, uma entidade feminina, o espírito de Matilde, que ao chegar no ambiente ilumina todo o ambiente com a sua áurea. E aquela mulher, espírito, age magneticamente, aplicando passes sobre a cabeça, nos olhos da pessoa que está ali para ser assistida, magneticamente. E André Luiz se impressiona com a riqueza de detalhes. Na sua narrativa diz assim: e ela movimentava as mãos de um jeito que eu não pude captar por inteiro, que eu não pude entender por inteiro. Então percebamos que, se nós somos questionados porque usamos os movimentos dos braços para aplicar um passe, e segundo estes que nos questionam, seria suficiente as mentalizações ou a imposição de mãos? Por que então que um espírito tão superior, muito mais desconectado do corpo físico, ainda se utilizam desses procedimentos? Ora, se os espíritos se utilizam dos passes, eles que estão livres da matéria, como é que nós, condicionados à matéria, não haveremos de nos utilizar dos passes? Então, os passes são necessários, os procedimentos magnéticos são necessários. Se, em alguns casos, basta a imposição de mãos ou as mentalizações, há outros casos que não. Todos nós, eu já vi aqui mais de uma vez, os nossos irmãos palestrantes, ilustrarem sua fala com aquele episódio bastante conhecido, onde Jesus, caminhando na multidão, se sente tocada por alguém que lhe toma uma virtude, uma força. Espero que vocês não riam de mim, mas isso já aconteceu comigo, mais de uma vez. Mais um dos fatos do magnetismo. Uma vez eu estava na porta da minha casa, sentado no batente da área, lendo uma revista. De repente senti o coração disparar, sem nenhum motivo. Eu não estava acometido de nenhuma estafa, de nenhum cansaço, de nenhuma ansiedade, de nenhuma preocupação. Quando eu levantei os olhos, na direção precisa, vinha descendo na rua uma mulher que, pelo seu olhar, vinha muito agastada, muito angustiada. Então eu tomei por mim que ela tinha tirado um pouco dos meus fluidos para abastecer as suas necessidades. Outra vez vinha eu, minha esposa Auricélia, no centro da cidade, e o centro da cidade é um lugar de uma certa multidão, logo ali na Venâncio Neiva. Vínhamos nós dois, de mão dadas, de repente eu senti essa mesma coisa, um coração disparar. Não chega a ser um ataque cardíaco, porque eu não tenho nenhum problema. Seria então uma coisa muito isolada se fosse um problema de ordem física. Mas da mesma forma, quando eu levantei o olhar, como que se aquela energia fosse de mim tomada por uma certa direção e não por outra, por tantas outras possíveis, eu divisei também uma mulher angustiada. Então isso acontece. São fatos do magnetismo,
que acontecem mais do que nós possamos perceber. O problema é que, como nós somos conscientes da possibilidade desses fenômenos, nós conseguimos registrá-lo com maior precisão. E muitos outros fatos do magnetismo já aconteceram comigo. Outra vez, e eu digo isso apenas para que possamos perceber a importância do estudo, da prática, da autoconscientização desta potencialidade anímica, que é pertinente não somente a toda a humanidade, mas a todos os seres vivos. E até mesmo os minerais desprendem magnetismo. Então, uma vez, minha esposa foi calçar uma sandália e deu um jeito na coluna. E quando eu cheguei em casa, ela estava torta. Absolutamente torta e não notava. Aí eu disse, Auricélia, levanta os braços. Quando ela levantou os braços, ficou um braço em cima, outro embaixo. Já era noite, 11h30, no domingo. Então eu disse, e agora, o que fazer? Vamos aos passos. Vamos tentar um procedimento magnético. Então ela se deitou, eu comecei a aplicar passes, massagens magnéticas. Daí a pouco eu fui intuído a fazer alguns exercícios, esticando-lhe os braços, as pernas. E ela, não é que ela ficou boa, ficou absolutamente normal. Isso me impressionou tanto que no outro dia eu fui consultar a internet para saber o que é que eu tinha feito. Então vi pessoas técnicas, especializadas, fazendo os mesmos procedimentos que eu tinha feito, sem nenhuma preparação técnica, que até hoje, nesse sentido, eu não possuo. Então, digo isso para que possamos perceber que também a intuição é uma possibilidade da qual nós podemos usufruir no momento em que nós estamos ministrando o recurso técnico. Porque naquele momento, como que nós nos desprendemos um pouco da nossa organização física. Porque quando nós ministramos o passe, nós não o aplicamos efetivamente a rigor com os nossos braços, mas com o nosso perispírito. Tanto é que alguém pode estar numa situação um pouco deslocada, mas a nossa intenção, quando é de atingir um determinado centro de força e não outro, nossos braços físicos, embora não alcance aquela região, por força da nossa mente, que exerce um comando sobre o nosso órgão perispiritual, ele como que estende o nosso braço fluídico até aquela região. Então, são procedimentos técnicos, são fatos do magnetismo. Outra vez, e isso aconteceu também recentemente, nós íamos para o sítio, aqui no Siridó. E o nosso filho ia conosco. E ele ia chorando, que era um absurdo, com dor no ouvido. A uma certa altura da estrada, a Auricélia diz, aplica um passe. Então eu passei para a cadeira de trás, juntei ela ao meu corpo e disse, quando chegar ali na estrada, longe da rua, que é mais transitado, mais barulhento, eu começo a técnica do magnetismo. Claro, em outras palavras, né? Em palavras mais triviais. Então, chegou numa situação da estrada, tudo silencioso, eu comecei a aplicar a técnica do magnetismo. No mesmo instante, ele parou de chorar, começou a interagir conosco, se alimentar de um lanche, que até então não queria, mas que deu fome, comeu. Depois de alguns minutos, é que ele disse, a dor passou. Tinha até se esquecido que estava com a dor. Quando nós saímos do carro, eu comentei, a Auricélia comentou comigo,
Ele estava carente de você. E eu acreditei nisso. No outro dia, ele foi para o médico e a doutora disse, ele está com o ouvido furado, perfurado. Não sei como é que ele estava aguentando essa dor. Então, quer dizer, nem eu acreditei que eu tivesse agido de forma tão eficiente naquele caso. Então, eu digo isso, expondo as minhas dúvidas, as minhas vacilações, para que possamos ter a consciência que, invariavelmente, o grande obstáculo na possibilidade efetiva dos passos corre por conta da nossa insegurança, algo que temos a vencer. E a esse respeito, não nego a vocês que tenho muita assistência dos benfeitores espirituais. Um dia desses, acho que há uns 6 meses atrás, eu tive um sonho, ou mais, eu tive um sonho muito curioso. Até que horas? Terminar agora, né? Quando tiver perto, vocês me dizem. Certo? Bom, então, quando tiver perto, eu sei. Eu vou contar só meu sonho. Então, gente, veja, eu tive um sonho muito curioso que muito me auxiliou nesse processo. Eu sonhava que ia eu, na minha moto, na rua, né, na avenida, só que não precisamente era a minha moto. A minha moto é uma motozinha vermelhinha, canhada, já muito surrada, e eu ia numa moto branca, possante. E eu ia passar por trás de um ônibus. O ônibus tinha parado e eu fui desviar o ônibus. No sonho, a moto subia numa rampazinha dessas que fica beirando o meio-fio para dar para uma garagem. E a moto fazia uma pirueta, voava por trás do ônibus e caía numa ribanceira, dentro de uma lagoa, água esverdeada. Então, coisa de sonho, eu não caí com a moto. Eu estava perto do penhasco, olhando lá embaixo, e dizia para mim mesmo, um pouco desconsolado, perdi a moto, tem jeito de eu pegar a moto. Agora, como é que isso foi possível? A moto fazer isso tudo e cair lá dentro. Eu pensava, de repente saiu um gigante de dentro da lagoa, pegava a moto e botava na pista. A moto do mesmo jeitinho. Eu despertei com a clara consciência de que os benfeitores espirituais se utilizavam desse expediente para me dizer que no passe magnético, nos procedimentos magnéticos, tudo é possível desde que não duvidemos. Essa foi a grande lição. Porque se foi possível a moto fazer aquilo tudo e cair lá embaixo, por que não seria possível um monstro, um gigante chegar e sair dela com a minha moto na mão? Por que é que somente a coisa má, errada, é possível? Por que não podemos acertar? Por que não podemos transgredir as regras da nossa lógica e fazer algo inusitado? Através do magnetismo, isso é possível. Algo que a física quântica vem nos confirmar. Não sei se vocês sabem de uma certa experiência de um físico quântico famoso. É o gato de Schrödinger. Não sei se há algum físico aqui, um físico quântico, ou alguém que estuda física, mas essa experiência é muito conhecida. Está aí na internet, vídeos e mais vídeos, explicações e mais explicações. E a respeito dela, nós nos reportamos agora, não porque conhecemos a física em profundidade, mas porque o caso nos interessa enquanto estudantes do magnetismo. Então, a experiência do gato de Schrödinger é da seguinte maneira. Esse respeitável físico, cujo nome alemão me esqueço, ele diz algo assim a respeito da física quântica. A física quântica é algo tão misterioso que se você disser que entende física quântica, é porque você não entende. Se você diz que não entende, é porque você entende. Então, como todos nós dizemos que não entendemos, nós entendemos a física quântica.
Essa experiência do gato de Scrooge é o seguinte: ele pegou uma caixa, um ambiente hermeticamente fechado, e imaginou, uma experiência teórica, um gato. Dentro dessa caixa, juntamente com o gato, há um mecanismo que, na dependência de um certo acontecimento, dispara um martelo, esse martelo quebra um vaso que tem um veneno dentro, o veneno evola e o gato morre envenenado. Mas na dependência de que esse mecanismo dispara? Na dependência do observador. Se a pessoa que vai observar aquele fenômeno gosta de gato, o martelo não dispara. Mas se a pessoa não gosta de gato, o martelo dispara. Porque até então o gato está ao todo tempo vivo e morto. É o que se chama de superposição quântica. Ou seja, tudo é uma possibilidade de ser. Tudo é uma possibilidade de ser. O gato está vivo, está morto o tempo todo. Mas na dependência da consciência daquele que vai observar o fenômeno, o mecanismo dispara ou não. Se ele gosta de gato, o mecanismo não dispara e o gato fica vivo. Se ele não gosta de gato, o mecanismo dispara e o gato morre. É o que se chama de uma palavrinha que me escapa, mas o que torna a possibilidade de ser naquilo que efetivamente é. Aquilo que torna a possibilidade de ser naquilo que é a nossa consciência. Então percebamos que nos procedimentos magnéticos, a nossa consciência é quem mais interfere. Quando nós vamos fazer uma operação magnética, impomos nossas mãos, procuramos fazer um registro tátil, e se nós duvidamos desse procedimento, então o magnetismo encontra uma grande resistência. Então percebamos que a grande resistência da técnica magnética é a nossa dúvida. Então o que os benfeitores espirituais estavam ali querendo me dizer era isto, que eu tinha tudo para ser um bom magnetizador, mas o que me tolhia a eficácia dos procedimentos, invariavelmente, era a minha dúvida. Então, uma das questões que devemos vencer no exercício do nosso magnetismo é superar a nossa dúvida, ter mais fé, e mais do que fé, ter convicção. Porque enquanto que a fé é algo que depende da possibilidade de ser, a convicção é algo que torna aquilo possível de ser naquilo que efetivamente pode ser, naquilo que é. Outra coisa que dificulta o nosso procedimento magnético é a nossa pressa, as nossas ansiedades. Outra vez, e nós estávamos atendendo uma amiga nossa que tinha um problema muito grave, uma síndrome muito complicada, muito próxima do que a medicina chama de síndrome dos ossos de vidro. As costelas dela se quebravam. E nós passamos mais de ano aplicando passes nela. Às vezes ela melhorava, às vezes tinha uma recaída, e nós ficávamos invariavelmente cheios de dúvidas com relação à eficácia dos nossos procedimentos. E também dessa vez os benfeitores espirituais me ajudaram. Então eu tive um sonho também. Sonhei, não sei se vocês se lembram, daquele personagem da Praça é Nossa, Vera Verão, negrão, bem avolumado. Pois bem, os benfeitores espirituais se utilizaram deste símbolo para me passar uma mensagem. A certa altura do meu sonho, ele aparece e diz: tenta! Naquele gesto bem estridente, né? Bem espalhafatoso, né? Bem histérico. Se não fosse assim, teria passado despercebido aquela mensagem. Tinha que ser algo para me chamar a atenção. Então, às vezes, não é que o nosso passe seja fraco, ou que as nossas técnicas sejam incorretas, mas é porque o tratamento demanda tempo. Porque da mesma forma que uma doença, uma patologia, para surgir, para emergir, ela necessitou
de um longo tempo para aparecer, os procedimentos também não podem ser do dia para a noite. Nós não somos Jesus. Nós não somos médios de cura. Nós somos magnetizadores que temos a vontade de nos transformar no médio de cura. Quem dera pudéssemos impor as mãos e de imediato curar alguém. Não. Então, esses são os casos, os fatos do magnetismo. Muitos outros eu teria para contar, mas devido ao tempo, certo? Deixaremos para outra oportunidade. Mas eu quero agora falar sobre a técnica do amor. O que é a técnica do amor? O que é que faz com que os nossos passes possam surtir algum efeito? Se eu vou dar um passe numa pessoa e simplesmente chego, sem nenhuma empatia, e pura e simplesmente ponho as mãos, eu vou agir ali mecanicamente, numa outra zona vibratória, sem interagir com o campo fluídico daquela pessoa. Então, qual é a primeira regra do magnetismo? A aproximação. Eu me aproximo daquela pessoa, expando o meu perispírito, a envolvo. Nesse momento eu posso sentir algumas dores, alguns cheiros, algumas imagens. Tudo isso é possível. Uma vez eu fui aplicar passe numa amiga de uma amiga minha, que estava com problema a ponto de perder o filho. A filha, né? A filha. Hoje, eu imagino, já tem uns 20 anos. É a filha dela. E a médica tinha dito assim, não tem jeito não. A criança vai ser abortada. E no desespero, né, apelaram para o desqualificado magnetizador, que sou eu. Fui lá, aplicamos os passes e, por coincidência, vimos aquelas duas entidades daquele tempo que nos acompanhou no hospital. Depois, saindo de lá, essa nossa amiga, que é espírita, perguntou, e aí, Irapuã, o que você viu? Eu disse, eu vi duas entidades espirituais, quando elas aparecem, alguma coisa acontece. Não sei bem o quê. Não sei se a criança vai ser abortada, ou se vai dar certo. Só sei que no outro dia essa minha amiga ligou para mim, dizendo, a médica ficou espantada, perguntando o que foi que tinha feito. O que foi que essa pessoa tinha feito. Porque deu tudo certo. E a menina nasceu e deu tudo bem. Bom, aí, invariavelmente, vez por outra, eu ia na casa dessa pessoa aplicar alguns recursos magnéticos. Numa dessas oportunidades, ao invés de eu dar passe nela, eu dei passe na irmã dessa amiga, da minha amiga. Apliquei passes nela. Então, eu fiz o trabalho de aproximação. Quando eu estava para impor as mãos, ao vi surgir assim do nada um negrão, parecendo com saibaba, o cabelo grandão, assim. Eu apliquei os passes. Aí depois essa minha amiga perguntou, e aí, Irapuã, como foi? Eu tive a impressão que eu vi a imagem de um negro saindo assim como um zoom. No outro dia, essa minha amiga ligou para mim dizendo, fulano passou a noite toda assombrada, sentindo-se perseguida por um negrão. Aquele que eu tinha visto no seu campo fluídico. Não necessariamente uma entidade espiritual, mas uma fotografia mental de alguém que lhe impressionou o perispírito. E essa pessoa tinha um problema moral muito grave. Era uma pessoa racista, que lidava com esse sentimento difícil de ser vencido. Então, são fatos e mais fatos do magnetismo. De sorte que uma das técnicas do magnetismo é a nossa aproximação. Nós, para nos aproximar do outro magneticamente, nós temos que trabalhar um processo de empatia, de nos compaixonar-se pelo outro. Porque existe esse termo compaixonar-se, eu acho que é um neologismo, eu acho que não existe não, certo? Porque tem aquele termo paixão, compaixão, então juntando os dois surge esse. É preciso nos compaixonarmos pelo outro, ou seja,
buscar sentir a dor do outro, as angústias do outro, o sofrimento do outro. Há uma música que me impressiona desde que eu tinha uns 14, 15 anos, que eu acho que essa música é dessa época, ou não sei de que época, que é uma música de Gilson, o cantor é Gilson, Casinha Branca. Ele diz assim: às vezes eu chego a andar pela cidade a procurar. Pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Conheça o Centro Espírita mais próximo de você. Acesse tvchicoxavier.com/Casas Espíritas. Saiba sua localização e os horários das reuniões públicas.